Ser mãe é padecer no paraíso. Qual família nunca ouviu e sentiu na pele esta frase? E aquela outra que diz, nasce uma mãe, nasce uma culpa? Quem nunca, né? E é em torno de todos esses sentimentos que envolvem a maternidade é que vai girar o Prosa com a Fabi de hoje. Aqui? E a culpa vem por tudo. Porque fez parto cesárea, porque não amamentou o quanto queria, porque trabalha fora ou porque não trabalha, porque mima demais ou porque não consegue dar atenção, porque colocou de castigo ou porque não castigou o suficiente. Enfim, as mães que vão dividir essa experiência comigo é que vão contar mais sobre essa culpa que envolve, principalmente, né, o sentimento de culpa que envolve a maternidade. Vou apresentar nossas convidadas de hoje, então. Quer dizer, eu vou pedir para elas se apresentarem e falarem, né, de quem que elas são mãe. Karine, começa contigo. Muito obrigada por ter vindo. Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Agradeço a possibilidade de participar desse momento, que acho que é muito importante, né, a gente trabalhar esse tema da culpa, né? Porque realmente qual mãe que nunca sentiu uma culpa, né? Eu sou mãe do Antônio, eu sou psicóloga, psicoterapeuta de casais, de famílias e também sou professora universitária, né? Tá ali, é Antônio, né? É Antônio, isso. O Antônio está com 7 anos, faz 8 anos no próximo mês. Tá certo, vamos passar para a próxima mãe aqui, a Júlia, que está aqui do meu lado. Boa tarde, Júlia, obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite, Fábio. Muito bom estar aqui com outras mamães também. Oi. Fala aí um pouquinho de você. Então, meu nome é Juliana, eu sou jornalista e sou mãe da Cecília, que tem 3 anos e meio. E também é um grande desafio, né, para todas nós mamães. A Cecília é uma garotinha bem esperta, mas também dá bastante trabalho, assim como toda criança, né? Tá certo, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho como é ser mãe da Cecília, o que envolve todos esses sentimentos aqui. Vamos passar por uma telespectadora, a Fátima. A Fátima foi minha primeira entrevistada quando eu cheguei aqui em Chapecó. Que bom que você está aqui com a gente. Se apresenta, boa tarde. Prazer é todo meu, Fabiana, boa tarde. Então, meu nome é Fátima, eu sou vendedora, eu sou mãe de 3 filhos. O Nayan, a Keila e a Thali Triquês. Eles são meus xodós, né? Eles vão ser meus bebês eternamente. Tá ali, eu sou muito babona por eles. Uhum. É muito bom ser mãe. Tá certo. Passa o microfone lá para nossa outra convidada, a Geronia. Geronia, nossa telespectadora, né, que fica me mandando mensagem ali no WhatsApp. Já te agradeço o carinho, né? Que bom que a gente conseguiu te atender e obrigada por ter vindo. Te apresenta pra gente. Boa tarde. Verdade, Fábio, tudo bem? Boa tarde. Quero agradecer a você pelo convite, né? E eu sou mãe da Letícia e do Giovanni, né? E trabalho em casa, sou dona de casa, né? Olha lá, eles. Letícia e Giovanni, qual a idade deles? O Giovanni está vai fazer 17 anos, já ali tá bebezinho, e a Letícia com 12 anos. Né? Os bebês. Então, sou suspeita a falar qualquer coisa deles, né? Que sou mãe deles. Mas eles são tudo para mim. Imagino. Né? Então tá, vamos começar o nosso papo hoje. Eu vou pedir então para a Karine, né, que é mãe, mas está como psicóloga, também está como os 2 papéis, né? A gente tem tantos papéis na nossa vida, né, Karine? E eu vou pedir para todas que falem isso daqui a pouco, mas assim, como mãe, qual a principal culpa que você carrega? Se é que você carrega, assim, a psicóloga, quem sabe conseguiu trabalhar isso aí dentro de ti, né? Eu acho que não tem como, né? Sou psicóloga, mas sou mãe, sou humana e carrego, sim, muitas culpas, né? Principalmente a questão, acho que, da mãe trabalhar fora, de não conseguir estar o tempo todo com os filhos, de traçar metas, objetivos. Eu estudo também, estou fazendo meu doutorado agora também na área da psicologia clínica. E bate, sim, aquele sentimentozinho de culpa quando tem que viajar para ir para a aula, né? E a gente afasta praticamente toda semana um pouquinho do filho. Então, acho que pelas mulheres também que eu atendo no consultório, pelas mães que eu atendo no meu consultório, eu vejo que essa culpa está presente. Né? Depois eu vou te perguntar por que isso existe, né? Se é que tem uma explicação. Júlia, deixa eu pegar o microfone aqui para a Júlia. Conta pra gente a sua principal culpa. São várias, né? Vamos começar com a principal aí. Cita pra gente. Posso te citar a culpa mais recente que eu senti, o peso maior que eu senti, foi agora também em função dos meus estudos. Eu estou na fase final do mestrado em educação, mas isso não quer dizer nada na hora de criar um filho, né? Porque os desafios, eles são... A teoria às vezes não ajuda. Então, teve vários momentos em que eu precisei estudar. Eu trabalhava, né? Trabalho o dia todo, fico fora de casa, a Cecília vai para a escola. E aí, aos fins de semana e às noites, eu precisava estudar para concluir a minha dissertação.
E aí chegava em alguns momentos que a Cecília queria atenção, queria carinho, enfim, ela chegava a se deitar embaixo da mesinha onde eu estava estudando, colocava um cobertor e agarrava nas minhas pernas. E aí o mundo, assim, pesava. Porque eu pensava, que mãe sou eu que não estou dando colo para minha filha nesse momento, né? Mas eu precisava estudar, precisava terminar os meus estudos, a minha dissertação. Enfim, eu sabia que era momentâneo, mas foi bem duro, foi bem duro. Imagino. Vamos passar aqui, Fátima, e a sua? A sua principal culpa, o que você... quando a gente te chamou para esse tema, o que você pensou, o que você lembrou? Eu quis ter os 3 filhos, né? Todos pertinhos um do outro, tanto que eu e meu marido a gente planejou isso. Mas chegou a uma altura que a gente viu que ter os 3 tão juntinhos assim, porque eles têm 1 ano e meio e 1 ano e 2 meses. Diferença bem então pouquinha. Foi bem pouquinha. Então eles 3 bebezinhos ali, não foi fácil. Por mais que eu não trabalhasse na época, eu tinha todo o meu tempo com eles, mas não era fácil. Eu acho que não, sempre fica devendo um pouquinho. Poderia ter feito mais. A gente sempre acha. A gente sempre acha mas que poderia ter feito mais. Eles acham, né? Mas eu consegui ter eles todos sempre juntinhos, ali, companheirinhos. Dei o que eu pude no momento, né? Claro. Vamos passar lá para a nossa outra convidada, Gedeoni. E a sua culpa? O que você pode dividir com a gente? Assim, a gente sempre, como mãe, a gente quer dar o melhor, né, para os nossos filhos. E às vezes eles pedem e a gente não consegue alcançar o que eles pedem. Então, assim, a gente se culpa. Eu me culpo nessa parte. Ai, por que eu não tenho para mim dar para eles, né? Então, é a minha culpa que eu me sinto, assim, que tudo que eles pedissem, eu conseguia dar, mas tem vezes que a gente não consegue, mas né? não seria bom, né? Vamos falar com a nossa especialista aqui da mesa hoje. Né, Karina? A gente não pode dar tudo, né? Deixa eu até fazer um depoimento aqui, que quando a Fátima falou, eu também sou, lá em casa, eu e minhas irmãs somos assim, diferença de menos de 2 anos uma para outra. E hoje eu penso assim, meu Deus, como é que a minha mãe deu conta, né? Ela era professora aposentada, e ela dava aula de manhã e dava aula à tarde. Ela conseguia ir em casa, dar almoço pra gente, liberar pro colégio. Né? Ela às vezes fazia bife milanesa pra gente no almoço. Como é que ela conseguia, gente? Né? E ela acha que não deu conta, ela tem essa culpa, porque ela trabalhava às vezes de manhã, à tarde, à noite, trazia caderno para corrigir em casa e sempre dizia que, né, o pai viajando, ela achava que não dava conta, mas cada uma dá conta do seu jeito, né? Eu acho que é importante que depois a gente vai ouvir os nossos filhos, como eu estou dando depoimento de filha, agora eu acho que todo mundo consegue. Né? Agora eu quero te perguntar, mas por que a gente tem esse sentimento, Karina? Então, eu acho que a gente tem uma herança histórica e social de que a mãe tem que dar conta de tudo, né? De que a maternidade ela só é linda, né? Ela só tem prazeres e que ela não tem dificuldades, não tem desafios, né? Existe talvez uma maternidade ideal que nos é passada e a maternidade real, que é essa que nós estamos conversando aqui hoje, né? E eu acho bem importante quando tu fala assim de se colocar no papel de filho, porque às vezes a gente acha que que as melhores lembranças dos nossos filhos são a melhor viagem que a gente proporcionou, o presente mais caro que a gente conseguiu dar. E se você for perguntar para o seu filho realmente quais foram os melhores momentos em família, vocês vão se surpreender, né? Porque eles vão dizer momentos simples em que você simplesmente estava junto, em que você prestou atenção nas questões deles, no caderno, no tema, na prova, em que você contou uma história, em que você sentou no chão para brincar. Né? Então, esses momentos são os mais importantes. E eu sempre costumo dizer também para as mães, né, que me procuram, que mais que quantidade de tempo, a gente tem que oferecer qualidade de tempo com os nossos filhos. Então, no tempo que nós temos hoje, né, mulheres que trabalham ou que tem muito trabalho em casa, né, porque tem gente que acha que né, a mulher que não trabalha fora não tem trabalho, ela tem mais trabalho do que as demais, porque ela tem trabalho 24 horas, ela não sai nunca do trabalho dela, né? Então, a gente acha que a gente tem que ter todo o tempo do mundo e essa não é a verdade. Hoje de manhã, como eu vim aqui, eu perguntei para o meu filho. Eu estava pensando sobre o que a gente ia falar aqui e eu cheguei para o Antônio e perguntei, filho, como eu sou como sua mãe? Né? E aí eu pensei que ele ia dizer, mãe, você é uma mãe que trabalha muito, que fica muito fora de casa. E aí ele me olhou e disse assim, você é uma mãe que não tira o olhar de mim. Você está sempre me olhando e me cuidando. Por exemplo, quando eu tenho febre, essas coisas. Ele falou do jeitinho dele. Então, mesmo eu estando sempre fora, eu estudando, viajando toda semana praticamente, ele sabe que eu sempre estou olhando por ele. E o olhar não é estar junto. Quer dizer, quando ele precisar, ele vai ter a segurança de que a gente
tá lá para o que ele precisar. Isso é engraçado, né? Deixa eu até perguntar pra Júlia aqui, até tem comerciais de Dia das Mães aí, de várias marcas mundiais, que botam as mães dizendo o que sentem, né, em relação aos filhos, aí é a culpa, e aí os filhos vão lá e falam uma coisa totalmente ao contrário, né? A Júlia não sei se ela é fortona, assim, porque eu já tô quase chorando aqui, né, com o depoimento de vocês, mas a Júlia falou assim com determinação, né, de que fez, mas se eu fosse contar ali que a minha filha estava embaixo da mesa, eu já ia chorar. E como é que é olhar depois disso, assim, né, Júlia? Passou, né, tá passando, né, a fase dos estudos. Sim. Ali, e como que é olhar um pouquinho de fora? Você consegue fazer isso, assim, ou como é que tu consegue ser tão forte, assim? Olha, talvez não era essa a intenção, né? Mas que bom que eu passei isso, que bom que eu comuniquei isso. Uma coisa muito legal que ocorreu depois, ou no período final do mestrado, foi que um dia a Cecília me convidou para ler. Ela pegou os livros e falou, mamãe, vamos ler junto comigo? E era sempre eu que fazia esse movimento de convidar ela. E ela vendo todos aqueles livros espalhados pelo quarto, pela sala, pela cozinha, era livro e computador, enfim, para todos os lados. Eu acabei, sem querer, produzindo um exemplo positivo para ela. Então, no momento em que ela me pediu um livro para ler, ou que ela pediu um livro de presente, eu pensei, nossa, valeu, sabe? Valeu. Eu fiz o meu melhor porque eu sabia que era temporário, né? A questão do teu tempo de estudo, ele não é para sempre, talvez se fosse para sempre pesasse muito mais, mas naquele momento eu senti assim, poxa, eu acabei produzindo um exemplo positivo por consequência. Que bom. E isso foi muito confortante. Assim. Quando a gente vê eles caminhando, eu acho que né, e se encaminhando por um caminho como esse, vai pedir um livro, a gente fica já dá uma recompensa ali, sim, né? Sim. É um presentinho que a gente segue. Deixa eu te pedir o microfone, obrigada. Fátima, e você, né? Pelas fotos ali, já estão bem criados, né? O que eles te falam em relação a isso? Assim, você chegou a perguntar para eles o que você sente hoje? Ou ainda existe essa culpa que deixou lá para trás ou já foi passando ao longo do tempo? Hoje eu acredito que já passou. Já perguntei isso a eles, sim. E o que eles falam quando eu pergunto, eles lembram das contações de história, da época que eu ia com eles para o colégio, levá-los, buscá-los, de momentos de festinhas de infância, do momento que eles iam dormir, aquele beijo, aquele abraço carinhoso. Essas coisas é o que eles lembram. Os passeios com o pai e a mãe, como a gente levava bastante, eles iam em parquinhos de diversão. Uhum. Essas coisas que ficam. Nunca nenhum deles me disse assim, foi tal presente. Sim. Então o presente... Sim, mas quando... E eles são moços. Já são praticamente adultos, sim, né? Mas quando você dizia ali no começo que sentiu que faltou tempo, porque eram bebês, né? Talvez teve que... Aquele que estava ainda usando fralda não conseguiu dar atenção para aquele outro que estava um pouquinho maior. Você consegue enxergar que isso faz falta hoje? Não, eu vejo eles três assim, bem felizes, porque eu falei ali no momento do que a culpa, assim... Por aquele momento, digamos assim, Nayan caiu. Eu agarrei a Thalia, agarrei a Keila e não consegui agarrar o Nayan, entendeu? Aí o Nayan caiu e se machucou. Por esse lado, né? Que você nunca consegue segurar todos, mas hoje eu já vejo assim, a mãe que tem só um filho, o filho também cai. Eu ia falar isso, mãe é um bicho louco mesmo, né? Porque ontem a gente estava conversando aqui, as que têm só um filho se sentindo culpado porque não tem outros filhos. E aí estão preocupados com esse filho que não vai ter irmãos no futuro. Né? E aí a Fátima está me dizendo aqui que se sentiu ocupada porque tinha mais 2. Né? Então é muito louco isso, né? Como eu disse, a gente planejou ter os 3 filhos todos juntinhos, até porque na época eu não tinha essa necessidade de estar trabalhando, então a gente pensou, vamos ter os filhos, vamos criá-los, mais tarde eu volto para os estudos, porque eu também larguei os estudos na época, né? E consegui, mais tarde eu voltei, terminei meus estudos. Hoje estou cursando a faculdade, que também era um sonho que era e continua sendo, é uma vontade que eu quero para mim, né? Então, eu estou conseguindo fazer a faculdade. Então, filho não tira nada da gente. Sim, não, ele só vem para acrescentar, não é? Vamos terminar esse ciclo, que eu vou pedir para passar o microfone para a Geroni. Ela falou, a principal culpa dela é que não consegue dar tudo. Mas você acha que você, mesmo se trabalhasse fora, se tivesse o melhor emprego do mundo, você conseguiria dar tudo? Não conseguiria, porque sempre eles vão querer mais, né? Sim. Sempre vão querer mais. Eu trabalhava fora, né? No momento, estou cuidando deles, mas como o mundo nosso já é tão complicado, como eu sou, meus filhos é meu, né? Até que eles escapam da gente. Então, assim, eu faço de tudo para eles, né?
Mas, às vezes, eles me perguntam coisas simples. Às vezes eu não consigo dar, porque eu não trabalho. Eu dependo do meu marido. Hoje meu filho está com 17, trabalha fora, tudo, né? Mas, assim, então eu que escolhi em ficar em casa e cuidar deles. Por quê? Para lá na frente não ver um filho chorar por a mãe não ter me ensinado um caminho bom. Sim. Então, assim, eu faço de tudo para eles. Mas você tem consciência, então, que é um grande presente que você está dando para eles. Isso, também, com certeza, né, Fabi? Tá certo. Olha só, tô pedindo a participação de quem está em casa, já chegaram algumas mensagens aqui. Divida com a gente a sua culpa ou dê sua opinião sobre esse tema que a gente está falando hoje. 98405-2073 é o número do nosso WhatsApp. Não esqueça de mandar o seu nome, se quiser mandar o nome dos filhos também. A gente vai fazer um intervalo rápido, vamos continuar aqui. Meninas podem se servir, que ontem a gente esqueceu de comer, ficou falando. Ver mais, já volta, não sai daí.